O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós tivemos a graça, dia 25 de janeiro, de celebrarmos a conversão de São Paulo. Hoje a igreja já coloca esses 2 bispos, esses 2 cooperadores de São Paulo, Timóteo e Tito, para que nós possamos, através da vida deles, refletindo a vida deles, nós possamos também desejar a santidade tão necessária. É interessante que na oração da coleta, ali diz o seguinte: ó Deus, o Senhor que revestiu Timóteo e Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei que pela vida deles nós possamos levar uma vida de piedade e de justiça para entrarmos no reino dos céus. Então, através da vida deles, que nós possamos ver refletida tanto a vida dos apóstolos que deram a vida pela igreja e pelas ovelhas, como o próprio Jesus, que deu a vida também, e isso cause em nós um desejo pelo reino dos céus. Quando eu estava hoje meditando essa passagem do Evangelho, eu estava dizendo assim, que existem passagens do Evangelho que constrange a nós que pregamos, a nós sacerdotes, porque nós nos deparamos com uma situação de que muitas vezes nós não estamos vivendo. E às vezes é muito mais fácil nós deixarmos de falar a verdade para que nós fiquemos numa boa com vocês. Então a gente foge da verdade do que falar a própria verdade. Vocês vão entender por que eu vou falar isso, porque me cora de vergonha. Mas por quê? Vocês veem que o Evangelho de hoje, Jesus, ele escolhe os 72 discípulos e ele envia. Mas antes do envio, ele está dizendo aqui que é para nós, para vocês, o povo de Deus, rezar para que Deus possa enviar trabalhadores para a messe, porque a messe é pouca.
Então, pedi ao Senhor da Messe que envie trabalhadores, que envie sacerdotes, bispos, para cuidar dos seus fiéis, para cuidar das suas ovelhas. Em outro momento, ali no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, Jesus também ele faz essa recomendação, pedindo que reze, né? Aqui no caso pelas vocações sacerdotais. Mas ele fala no momento em que ele estava indo de cidade em cidade e ele começou a perceber que as pessoas estavam como sem pastor, sem o líder, sem aquele que os guiasse, aqueles que deveriam ser a referência para apontar eles o caminho que eles deveriam seguir. Então Jesus ficou muito entristecido com isso, porque as autoridades religiosas daquele tempo estavam mais pensando em si do que no trabalho que eles tinham que ter de cuidar daquelas pessoas. Então ele diz, olha, então rezem ao Senhor da Messe que eu envie operários. É interessante que ele coloca a responsabilidade na mão nossa. Por exemplo, se os fiéis não estão nem aí para os seus sacerdotes que cuidam deles, eles não vão se preocupar em rezar e pedir. Para que pedir? Se eles vivem uma vida egoísta, não buscam a salvação, e isso é muitas vezes por culpa de quem está à frente, porque não leva a isso, então aí Deus vai ver se realmente há no coração e no desejo das pessoas que ele envie ou não, porque vai depender de vocês rezarem e pedirem. Porque se não houver desejo da parte de vocês, Deus está dizendo, eles não estão nem aí, então eu não vou enviar. Ainda mais nos tempos que nós estamos hoje. Os tempos difíceis, onde Satanás está com toda a força, sabendo que pouco tempo resta para ele estar investindo com toda a força e levando as pessoas a perderem a fé, ao descrédito em relação à igreja, às coisas de Deus. As pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas, preocupadas com o materialismo, de viver uma vida material, não se preocupam com a eternidade. É assim que as pessoas estão. Como eu falei antes, né? Às vezes não encontrando nem referência religiosa, porque estão como ovelhas que não têm pastor. Ontem eu estava ouvindo, e aqui eu vou trazer uma característica de quando vocês rezarem pelas vocações, que isso aconteça. Ontem eu estava ouvindo uma homilia de Dom José Rui, que é o bispo lá de Caruaru. Aí ele estava dizendo que lá na mitra diocesana tem um sacerdote que trabalha com ele. E aí tinha um outro padre que queria conversar com o Dom Rui, o bispo, né? Aí esse sacerdote foi diante daquele outro sacerdote e disse assim, olha, como o senhor é amigo do Dom Rui, pede para ele marcar lá um momento para eu conversar com ele. Aí o sacerdote disse para ele, não, o Dom Rui não é meu amigo. O Dom Rui é meu pai. Porque o bispo é um pai, o sacerdote, ele é pai. Por isso que padre quer dizer pai. Então, se ele é meu pai e é seu pai, então, para que você tem que fazer toda essa coisa de vir atrás de um, atrás de outro, para chegar lá no pai? Para chegar no pai, não precisa de secretários. Porque o pai é pai. Imagine o Rubens, que eu estou vendo ali, está lá os filhos dele, então, para chegar perto dele, tem que ter um monte de... Não.
É pai. Pai é pai. E como hoje nós não temos referência de pai, então o pai está em baixa, não está mais em alta. E aí o sacerdote também não vai estar em alta, ele vai estar em baixa. Então é preciso rezar para que as vocações que venham, elas sejam, os sacerdotes, eles sejam pais verdadeiros, porque nós estamos precisando de pai, é por isso que as ovelhas ficam tudo perdidas. Quer ver? Trazendo para os nossos tempos de hoje. Qual a distância de um pai contaminado de Covid para com os filhos que não foram contaminados? Qual a distância? Uma distância muito grande. Tem que ser grande. Porque o pai, ele não quer perder o filho. O pai lhe dá a vida. Então, como ele está contaminado, ele fica distante. Muito distante. É a distância de uma live. Por que de uma live? Porque você está usando aqui o celular e está distante do outro, não está perto. Você está próximo virtualmente, mas próximo, assim, presencial, de forma presencial, não. Mas qual a distância de um filho contaminado com o Covid e um pai que não está? Eu estou falando do pai porque hoje estou me referindo ao sacerdote, né? Mas a mãe também. Qual a diferença? A distância de um abraço. Porque o pai não vai permitir de se distanciar do seu filho que está doente. Ele vai dar a vida. Como um pai, recentemente, ele dizia: olha, padre, o meu filho ficou contaminado e o médico disse que eu tinha que ficar distante. Eu disse: como que eu vou ficar distante do meu filho? Não vou nunca. Eu vou cuidar do meu filho. Se eu tiver de pegar, eu vou pegar junto com ele. Mas ficar distante do meu filho, jamais. Não vou fazer isso. Porque o pai cuida. Eu estou fazendo essa analogia para vocês entenderem que é assim o coração nosso de sacerdote. Por isso que eu estou dizendo para vocês que me envergonha ter que falar essa verdade. Porque eu não sei se eu sou próximo. Eu como sacerdote. Porque eu posso me blindar. E eu posso muito bem dizer: não, eu não vou atender a confissão sua, não vou fazer isso, porque para eu não me contaminar. Mas se a ovelha, se o filho está precisando, como é que o pai vai se distanciar? Então não é pai. Eu repito, é diferente. O filho, é diferente, o pai estando, ele não vai querer perder, fica distante, meu. Mas papai, eu quero, não, fica distante, me obedeça. Mas na hora que é ele desobedece. Para obedecer, porque ele tem que dar a vida, ele precisa dar a vida, ele precisa estar com os seus. Porque dentro do coração desse seminarista que foi chamado por Deus para ser sacerdote, tem que existir dentro deles, e é isso que precisa existir dentro do meu coração, o desejo de salvar a alma de vocês. Não é o corpo. Eu não sou médico de corpo, do corpo. Nós somos ordenados para sermos médicos das almas.
E por sermos médicos das almas, então, nós vamos infligir essas questões, porque o desejo é de salvar a alma da pessoa, porque o que vai diretamente para Deus para prestar conta logo de cara vai ser a alma. O corpo vai depois. Então, eu me mantenho distante. Imagine o filho chega perto do pai e fica ali na dúvida, eu posso abraçar ou não posso abraçar? Ou eu estou ali, nós sacerdotes, né? Chega a ovelha, se mantenha distante de mim. Né? E dou uma cotovelada assim, ou eu bato assim. Nessa situação que nós estamos vivendo hoje, de perda de pai, é por isso que as famílias estão todas assim, tudo desorientadas, porque cadê meu pai? Eu não vejo, ele está, não sabe onde é que ele está. Então, o desejo de salvação é tão grande que ele não está preocupado com o que pode acontecer com ele está preocupado com o que pode acontecer com o seu fiel, porque vai prestar contas a Deus um dia. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, quantas contas eu terei de prestar a Deus? Quantas contas? Por ter sido negligente, por ter pensado somente em mim e não no outro. Eu vou prestar contas, então, pelo amor de Deus, já rezem por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim. Porque a vida sacerdotal não é fácil. Imagine São João Crisóstomo, quando ele soube que estavam querendo, eu não sei se, acho que era para vocação mesmo, para ser ordenado padre, não sei. Ele fugiu, ele correu, porque ele sabia da tamanha responsabilidade que seria. Ele ficou com medo diante da responsabilidade. Mas graças a Deus conseguiram encontrá-lo. Dá a vida. Rezem para que essas vocações que venham, elas deem a vida pelas suas ovelhas. Você sabe qual é a dor que deve existir no coração do sacerdote? É quando o seu fiel perde a fé. Deve causar uma dor muito grande no coração do sacerdote. Nossa, a Joana perdeu a fé, não quer mais saber de Deus, abandonou a igreja. Não é aquele, a Joana perdeu, problema dela. Problema dela. Não pode ser problema dela, é problema do padre, é problema meu, é problema de nós sacerdotes, a perda da fé. Aquela ovelha que estava ali agora está no espiritismo. Agora está em outra religião. E às vezes está lá por minha culpa. E eu estou simplesmente dizendo, problema dela. Não é problema, não, eu repito, é meu. Irei prestar conta das ovelhas que perderam a fé por minha culpa. Porque eu fui ordenado, nós fomos ordenados para levar vocês a terem fé, acreditarem no único Deus, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, levar vocês a terem amor à Virgem Maria, à Eucaristia, levar vocês a entenderem que diante de Deus nós somos pecadores e que precisamos do perdão dele. E por isso, eu como sacerdote não posso negar a confissão quando vocês pedem. Estão vendo como eu estou me complicando? Eu estou me complicando. Eu poderia falar muitas outras coisas. Imagina
perdeu a graça de Deus, está em pecado mortal. Aquela ovelha que Deus me confiou está em pecado mortal. Isso não é problema dele, está em pecado mortal, é problema dele. Não, é problema meu. Se morrer, vai para o inferno, e se for para o inferno por minha culpa, eu irei também. Ou eu não acredito mais que existe o inferno? Porque para eu não me preocupar é porque não existe mais o inferno, né? Coloca lá um cura-dar-se diante de uma situação dessa. Diz que ele ia todos os dias lá para o cemitério e ficava rezando o texto lá. Mas por que, senhor cura, que o senhor fica rezando o texto todos os dias aqui no cemitério? Pode ser que tenha alguma alma no purgatório. Olha, no purgatório, porque no inferno não tem como rezar mesmo. Pode ser que tenha alguma alma no purgatório, depender por minha culpa. Por eu ter sido negligente. Vocês estão entendendo o porquê que Jesus está pedindo que reze para que sejam enviados operários, sacerdotes? Porque se eles vêm com mais ou menos com essas qualidades, porque tem muitas outras qualidades que eu estou falando para vocês, quem vai levar lucro são vocês. O lucro é de vocês. Mas simplesmente o sacerdote, olha, aquele sacerdote, meu amiguinho. É meu amiguinho, aquele sacerdote lá. Então é amiguinho para jogar, para assistir jogo, para torcer por aquele time, para ir comer uma pizza, para ir jogar bola. É meu amiguinho. Nossa. E tem pessoas aí que já gostam, né, de ter o seu padre amigo, mas não busca, aquele padre não é para aquela pessoa, aquele que se preocupa com a salvação dela, que procura ver como é que ela está. Não, é o meu amiguinho da cerveja. Isso é negligência. É negligenciar um chamado tão sublime que Deus dá, que é de salvar almas, de levantar aquela que está caída, que não pode ficar passando a mão na cabeça, não. Diante de um erro, o sacerdote não pode passar a mão na cabeça da sua ovelha. Então ele tem lá a sua ovelha, ele tem lá o seu fiel, ele sabe que aquele fiel está errado, fazendo um monte de coisas erradas, ele vem e não diz nada, porque é o meu amigo, e eu não quero ficar mal com o meu amigo, e o amigo está se perdendo, mas não é amigo, é o filho, não é amigo, é filho. Porque o pai chama a atenção do seu filho, o pai que ama chama a atenção do seu filho. Vai ver um pai que fica passando a mão na cabeça do filho o tempo todo, para você ver o que é que ele vai ser no futuro. Eu repito, eu dou graças a Deus pelo meu pai. Me chamou a atenção várias vezes, apanhei por merecimento. E brigou comigo por merecimento. Porque se eu estava errado, tinha que me chamar a atenção. Mas também na hora de colocar e jogar para cima, jogava. Não é aquela brincadeira que os pais têm, né? Pega o filho e joga, aí vai, joga assim, aí vem e pega. Aí o filho desce rindo, dá aquele friozinho assim. Mas na hora do erro, está errado. Vocês estão entendendo como vocês precisam pedir que Deus envie sacerdotes assim? Porque senão, meus irmãos, se o sacerdote é negligente, a paróquia é negligente. Se o sacerdote não tem fé, paróquia é sem fé. Sacerdote que vai para o inferno, seus paroquianos vão com ele. Porque não ensinou a verdade. Não chamou a atenção. Paparicou o tempo todo.
mimou o tempo todo, não mostrou a verdade, não apontou o céu, só se preocupou com esse mundo. Deus me livre. Sei que eu irei prestar contas a Deus de muitas falhas que eu já tive. Porque as minhas falhas são maiores do que os meus, vou dizer assim, os meus pecados são maiores do que as minhas virtudes. E poderia ter sido o contrário. Depois de, indo para os 24 anos de padre, eu posso fazer essa avaliação e dizer, meu Deus do céu, quando eu for ao encontro de Deus, eu vou prestar uma conta muito grande. Eu sei, já pedi perdão de muitas coisas. E tenho que reconhecer e pedir, mas eu não sei o que Deus dirá para mim. Eu não sei. Por ter sido negligente. E eu não posso ser negligente. E a verdade precisa ser dita. Não fala isso não, né? Porque senão o outro vai se sentir ofendido. Não fala não. Então deixa o outro caminhar para o inferno. Ele está errado, não fala não, para continuar nessa vida de caminho para o inferno, para que a boa amizade continue ali, né? Para que não haja problema. Teve uma vez que uma pessoa disse assim, olha, vendo o tipo do evangelho que já estava ali e sabendo como é que eu sou, já veio me alertar antes, dizendo assim, olha, não fala isso não. Cuidado para não, você não fala isso não. Mas na hora eu falei. Porque que é que um homem dizer para mim o que eu devo dizer? Morreu na cruz por mim? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Nasceu da Virgem Maria? Padeceu sob Pôncio Pilatos? Foi crucificado? Ao terceiro dia ressuscitou depois da morte? Não, então não tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer a Deus. Porque depois Deus vai pedir contas a minha pessoa, por não ter dito o que deveria ter dito, porque era para salvar aquela pessoa e acabou não salvando. Ok, rezemos. Rezemos para que Deus envie bons padres, ótimos padres, padres para os finais dos tempos, como São Grigol Maria de Montfort falou, né? Devotos da Virgem Maria para o combate dos finais dos tempos, não aqueles que vão se acovardar na hora que a corda apertar, aí corre, cada um que se salve, porque eu já estou longe. E a ovelha fica perdida procurando, né? Na hora dos aplausos, não sei o quê, gosta das ovelhas, mas na hora de dar a vida pelas ovelhas, cada um que se salve, né? Mas não é assim. O sacerdote tem que dar a vida. Pronto, me comprometi. Eu tinha que falar outras coisas para livrar a minha cara agora. Estou comprometido. Estou frito. Porque vocês vão cobrar de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.